Você já se perguntou o que é possível realizar em um único dia? E se eu te dissesse que nessa jornada não vamos apenas atravessar fronteiras, mas também desafiar limites? Bem-vindo a uma expedição única onde exploraremos não um, não dois, mas 3 países em apenas algumas horas. Nosso destino final? Andorra, um novo país. Está pronto para essa viagem? Então já deixa o seu like e vem comigo. Estou aqui no metrô de Barcelona, um sábado de manhã, tá vazio, 6 horas da manhã. O metrô começa às 5, eu já mostrei vários vídeos sobre Barcelona para vocês. Se você não assistiu, assiste lá. Agora a gente tá indo para Andorra, tem várias formas de você chegar em Andorra. Você pode ir de carro diretamente, pegar um ônibus ou fazer esse tour guiado, excursões que saem diretamente de Barcelona. Você não precisa se preocupar nem com transporte, nem com guia lá em Andorra, porque isso vem um pacote completo. Eu paguei 70 euros nessa excursão, enquanto se você for, por exemplo, de ônibus, pode custar entre 50 e 60 euros. Então achei a melhor opção para mim, não sei qual é a sua preferência. E desde Barcelona você tem acesso a vários tours, saindo pela costa da Espanha, como Tarragona e Girona, além de outros passando por França e Andorra. Aqui é o mapa que a gente vai fazer, que tá Barcelona aqui embaixo, ó, bem no mar Mediterrâneo. Aí ele vai subir até primeiro a cidade de Baga, que tá aqui, ó, na Espanha, bem nas montanhas, né? Esse mapa aqui bem com relevo mostrando. Depois ele vai até a França, naquele azul ali, e aí a gente entra a Andorra aqui, que é onde está o Principado que a gente vai visitar. E após a chegada do grupo, a gente teve umas breves instruções do nosso guia e fomos em direção do nosso ônibus, passando pelo Palau de la Música, um dos pontos principais da cidade, que está bem aqui no centro. E durante a excursão, o idioma foi o inglês, porque o nosso grupo era composto basicamente por ingleses, americanos e indianos, que são estrangeiros que costumam visitar bastante a Espanha. Nossa jornada em direção a Baga é uma imersão nas maravilhas da Catalunha. Enquanto deixamos para trás a agitação da cidade, as paisagens urbanas deram lugar a um cenário mais sereno e natural. Primeira parada, 1h40 de ônibus, a gente chegou até Baga. Uma cidade que está no meio dos Pirineus aqui, que são as montanhas da Espanha, onde a galera vem fazer esqui. Tá 0 graus agora, mas é uma cidade bem bonita. Vou mostrar algumas coisinhas. Baga é uma pequena e pitoresca vila conhecida por seu entorno natural deslumbrante, seu valioso patrimônio histórico-artístico e pela rica cultura de seu povo. E depois de uma explicação sobre essa cidade de 2.200 habitantes, fomos conhecendo as atrações principais, como a igreja de San Esteve, com suas características medievais, além de possibilitar o contraste entre a paisagem urbana e o entorno natural. A gente dando uma volta pelo centro da cidade, ali atrás está a igreja central, como cada cidade tem aqui na Espanha. Pequena, você tem poucos restaurantes no centro, tem 4 bares que ele falou que a gente pode tomar café, por exemplo, e não pode todo mundo tomar café no mesmo, porque senão vai colapsar, né? Somos um grupo de 20 pessoas mais ou menos, e olha só que é a vista aqui de cima. Aqui atrás a antiga muralha com a torre de vigilância da cidade de Baga. E essa cidade é um verdadeiro espetáculo arquitetônico, com suas casas de pedra, refletindo como eram as construções antigas na Catalunha. E enquanto explorávamos essa cidade, nos deparamos com ruas estreitas e casas seculares. E a visita a pé pelo centro histórico pode ser realizada em menos de 40 minutos. Super antigo esse centro histórico, dizem que alguns edifícios aqui sobreviveram alguns terremotos que tiveram, né? Antigamente dizem que a Espanha era uma ilha isolada e com o tempo ela foi se juntando com o resto da Europa. Muito bonito esse centro aqui, com essas casas de pedra. Um visual maravilhoso também ali atrás, daquelas colinas verdes ali, ó, dos Pirineus. Fazendo frio, mas por enquanto a experiência está sendo bem agradável. Na minha opinião, visitar essas pequenas localidades te dá uma visão completa da história rica da Espanha, fugindo um pouco do turismo tradicional das grandes cidades. Você já teve a oportunidade de explorar alguma cidade pequena na Espanha que recomendaria? Se você já visitou, deixa aqui nos comentários e compartilha com a gente. Já fizemos o tour, como eu falei para vocês, conhecemos a igreja ali,
também a muralha, as ruas estreitas, com essa arquitetura bem típica, antiga da época. Agora tô aqui no centro, né? E a gente viu essa areia que tá aqui atrás. Essa areia, ele diz que tem um significado, porque eles têm alguns rituais pagãos ainda, que eles utilizam tochas, lareiras, e quando eles vêm com essas tochas aqui pelo meio da cidade, eles usam essa areia para apagar as tochas. Então não é construção isso aqui não, isso aqui faz parte do ritual deles. Aqui mesmo, na Praça Central, a gente tem esse mapa. Esse mapa mostra várias excursões que você pode fazer a pé, saindo daqui de Baga, pelos Pirineus, pelas montanhas. Tem várias rotas de senderismo, né, caminhada. A cidade é abraçada pelo rio Bastarene e está no Parque Natural do Cardi Moncheiró. Esse local é privilegiado e proporciona belos recantos naturais perfeitos para desfrutar de agradáveis trilhas. E depois de terminar aqui o turismo pela cidade de Baga, na Catalunha, Espanha, a gente vai cruzar a fronteira, vamos até a França. A fronteira está aqui do lado, vai ser bem rápido de carro, então acompanha aí, porque depois da França a gente vai cruzar até Andorra, que é dentro da Europa, mas não é considerado União Europeia. A gente vai ter que fazer um controle de passaportes. Acompanha tudo. E voltamos ao ônibus e partimos em direção à fronteira com a França. Enquanto recebíamos mais informações do nosso guia, a gente começou a ver várias montanhas surgindo, onde também tivemos que atravessar alguns túneis até contemplar a imponente presença das majestosas montanhas dos Pirineus, que é uma barreira natural entre a Espanha e a França, sendo um local muito cobiçado para rotas de turismo durante o inverno. Passamos por Puigcerdá, que é uma cidade conhecida pelo hóquei no gelo, sendo a última cidade da Espanha antes da fronteira. Não há uma fronteira física, apenas uma ponte que a gente atravessou e já estávamos na França. E fomos atravessando uma série de encantadoras cidades da França, passando por túneis até a gente começar a ver a presença da neve, que enriqueceu a paisagem até a gente chegar ao nosso próximo destino. Depois de aproximadamente 1 hora, a gente cruzou a fronteira com a França, que foi super fácil. É como se a gente cruzasse uma ponte, a gente já estava na França, não tem nenhum controle. E agora a gente chegou numa cidade chamada Eaux-les-Thermes, que significa águas termais, em umas zonas onde você coloca os pés na água quente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E agora eu vou fazer um pequeno tour pela cidade. Essa charmosa vila termal, aninhada a 50 km da fronteira com Andorra, é um convite à saúde e ao lazer. Um refúgio nos Pirineus, aqui convergem 3 vales e 3 rios. Conta com 1.200 habitantes e é conhecida pela sua beleza natural. E aqui no centro, essa feirinha bem interessante, que é nos sábados, então eu escolhi um dia bom para vir, né? Produtos artesanais, produtos feitos aqui como queijos, mel também. Aqui provando mel diretamente da montanha, tem melos fortes, melos mais fracos, R$ 8,50 um potinho de mel. É um ponto de encontro para locais e visitantes, onde os produtores locais exibem suas mercadorias com orgulho, compartilhando o melhor que a região tem a oferecer, sendo uma oportunidade perfeita para adquirir e saborear autênticos sabores da região. E olha essas águas termais que eles têm aqui no meio, ó, o pessoal botando os pés, entrando aqui bem no meio da praça. A cidade é conhecida como uma estância termal com até 80 nascentes, oferecendo tratamentos terapêuticos. E testemunhei que mesmo em climas bem frios, a água tem uma temperatura super agradável. Te recomendo essa experiência. Dentro das águas termais a gente consegue ver lá em cima um teleférico. Olha só o vapor da água aqui. Esse teleférico é perigoso, porque se o vento começar a bater muito forte, ele para, você tem que esperar o vento passar para poder descer. Então, se você subir, subida tranquila, mas depois na volta, se der algum problema, você está preso lá em cima, então toma cuidado. E o teleférico dá acesso a uma zona de esqui, facilitando a prática desse esporte para o pessoal local. Olha que coisa mais linda esse rio passando aqui, a gente está bem na ponte. Dá um charme muito bonito para essa cidade, mesmo ela sendo pequena, tem bastante coisinha para ver. Aqui também, como eu falei, o teleférico ele sobe e tem uma estação de esqui, então o pessoal está passando aqui com um equipamento para poder fazer o esqui. Te convido a dar um passeio pelo centro histórico para você ver essas belas construções. A gente chegou na frente do Hospital Saint-Louis, que está bem aqui.
E na frente dele também tem águas termais, ó. Mas isso aqui ninguém tá utilizando, deve ser porque tá na sombra. Mas olha o tamanho dessa piscina de águas termais, bem aqui no meio da cidade. Agora vamos para o próximo lugar, que é realmente Andorra. Agora a gente vai entrar em Andorra. E é isso, vamos. Enquanto nos afastávamos de Olleterme em direção à fronteira com Andorra, fomos envolvidos por uma paisagem de tirar o fôlego. As majestosas montanhas cobertas de neve dos Pirineus nos cercavam, criando um cenário deslumbrante à medida que avançávamos. Nosso guia nos conduz através dessa jornada, compartilhando informações fascinantes sobre Andorra, e a cada curva do caminho, as vistas panorâmicas nos revelam a beleza natural desse pequeno país. Uma antecipação do que está por vir enquanto nos aproximamos da fronteira com esse país encantador. Estamos aqui na fronteira de Andorra com a França. A gente veio 40 minutos lá da cidade que a gente estava. E olha essa visão da montanha aqui atrás de mim. Eu vim mostrando para vocês o caminho completo. Bonito, já tá cheio de neve, né? Que aqui é um paraíso também pra galera que gosta de esquiar. Olha isso, deixa eu tirar uma foto aqui. Bem no controle do passaporte, que a gente vai ganhar uma estampa de Andorra, porque aqui a gente tá saindo da União Europeia, então precisa passar por aqui. Olha só que beleza. E oficialmente saímos da França e entramos em Andorra, completando os 3 países. E no próximo vídeo vou levar vocês para uma jornada inesquecível por Andorra. Vamos explorar seus principais pontos turísticos, mergulhar na sua cultura e descobrir as maravilhas desse país fascinante. Não percam porque será uma viagem incrível. Ah, e me conta, você gostou de visitar 3 países em um único dia? Deixe seus comentários aqui abaixo, estou curioso para saber a sua experiência. Valeu!